Olá, eu sou o professor Lucas Andrade, nós somos o @Direito na Escola. Hoje a aula que eu quero trazer para você é sobre as carreiras do direito. Volto a dizer, o direito ele mudou minha vida completamente, né? Eu sou muito grato a essa ciência e aos gênios que segmentaram essa área do saber, porque antes eu enxergava a sociedade de um jeito, depois eu comecei a enxergar de outro. E hoje eu sou o profissional que sou graças a esses conhecimentos. Mesmo eu não sou advogado, mas não vivo entrando com um processo na justiça. Tem alguns, mas eu vivo de várias e várias maneiras, inclusive sala de aula, docência, tem uma empresa e o direito que com certeza me possibilitou isso. Mas além dessas possibilidades indiretas que ele te traz, né, que a partir do momento que você entende a sociedade, você tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para fazer. Mas tem algumas que obrigatoriamente você tem que estudar o direito, obrigatoriamente. Vamos lá, carreiras do direito. Como faz para você entender isso? Né? Vamos começar com a organização dos nossos cargos públicos. Né? Nós temos poderes executivo, legislativo, judiciário, você vai ter uma aula só sobre isso. Vamos pensar dentro do poder judiciário, né, que mexe com julgamentos, as leis estão ali todos os momentos. Muitas dessas carreiras têm obrigatoriedade do direito. Por exemplo, o juiz ele tem que ter formação em direito. Para você ser juiz, se você um dia fala, Lucas, eu quero ser juiz. Juiz é aquela pessoa que julga processos, né? Não é que é juiz de futebol, não confunda. Você precisa obrigatoriamente fazer direito. Essa é uma carreira. Se você quer ser delegado de polícia, você também, né, nesse caso de polícia civil ou polícia federal, você também precisa de fazer direito, obrigatoriamente. Se você quer ser juiz, se você quer ser delegado de polícia, você precisa. Se você quer ser promotor de justiça, o que faz um promotor de justiça? Promotor, ele tem muitas funções, né? Eles chamam o Ministério Público, o Ministério quer dizer função, de defender a sociedade. Muitas vezes você vê promotor, por exemplo, já viu num processo de julgamento criminal, que tem um advogado de defesa e o Estado com um advogado de acusação. Por exemplo, a pessoa comete o crime. O Estado está falando, né, por meio de um promotor de justiça, ele diz, tem que prender, foi isso ou não foi, e o advogado vai lá tentar defender. Essas duas pessoas, tanto o advogado quanto o promotor de justiça, ele tem que ser formado em direito. É claro que o Ministério Público é muito mais amplo do que essa função acusatória. Ele tem muitas outras funções. Tem Ministério Público com abas para ambiente, para diversas áreas do direito. É uma carreira muito interessante, bem remunerada, com muitas garantias, é um cargo legal. Defensor público. O que é o defensor público? Vamos pensar mais uma vez nesse exemplo, que é o mais fácil de ilustrar. O Ministério Público, né, como um braço acusatório do Estado, é quem vai dizer ali, essa pessoa cometeu crime, juiz. O juiz é formado em direito, o promotor formado em direito, então ele vai dizer, cometeu o juiz, e aconteceu dessa forma. Mas a pessoa que está sendo acusada, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. E aí surge a figura do defensor público. É um advogado pago pelo Estado, mas dessa vez com a função aqui de defender essa pessoa. Claro que a Defensoria Pública é muito maior do que isso, são órgãos gigantes. Se eu for explicar cada uma das instituições, teria que ser uma aula própria, mas a aula é sobre carreiras, então eu estou te dando um panorama geral, mas vale a pena pesquisar, são carreiras interessantes, como eu disse, bem remuneradas, com muitas possibilidades e garantias. Juiz, delegado, promotor de justiça, advogado. Se você vai ser, em alguns estados, no estado de Minas Gerais, por exemplo, se você quer ser policial, oficial da polícia, a polícia militar em Minas Gerais é um exemplo do estado que eu moro. Você está assistindo essa aula em diversos lugares do Brasil. Mas em Minas Gerais, a polícia militar é dividida entre praças e oficiais. Praça é o cara que você vai ver normalmente na rua, embora possa ter oficiais na rua. É o soldado, o cabo, o sargento, tem o subtenente, mas você vai talvez tenha conhecido aqui. Cabo, soldado nessa ordem, soldado, cabo, sargento, são os praças da polícia. Esses em Minas Gerais não precisam ser formados em direito. Agora, acima deles, é a hierarquia mesmo, tem uma hierarquia. Acima deles temos os oficiais de polícia, que você começa ali com tenente, capitão, major e coronel de polícia. Aí tem subtenente, mas as classificações gerais. Tenente, major, capitão, coronel de polícia, esses aqui em Minas Gerais precisam ser formados em direito de um tempo para cá. Você fala, Lucas, mas eu conheço um coronel da polícia que vai aposentar agora em Minas Gerais que não é formado em direito. As pessoas mais antigas não, mas de um tempo para cá passou a exigir. Então a carreira do direito ela te traz essa possibilidade, mas não raramente você encontra pessoas de direito atuando em gestão de empresas. Você tem, porque a partir do momento que você conhece a norma, eu até vi uma vez uma pessoa brincando, aqui numa universidade que eu trabalho, eles falaram assim, depois que chegou a faculdade de Direito aqui no nosso campus, nunca mais teve um reitor de outra área, sempre foram do direito. Estou dizendo que as pessoas do direito são mais importantes, mas historicamente
Acho que talvez até por compreender melhor as estruturas das instituições do Estado, e sim, quem aprende o direito faz isso, e agora você aprende isso na escola, tá? Você não precisa fazer uma faculdade de direito para aprender, você vai aprender aqui. Vou te dar um exemplo mais claro disso, pra você não falar que é soberba, né? Como nós somos bons. Não somos. É porque a gente cuida de coisas da sociedade, então naturalmente você vai se envolver com coisas da sociedade. É o ramo, né, que trabalhamos. Mais de metade dos presidentes do Brasil, isso não só, né, os que você conhece, mais famosos aí, recentes, desses nenhum são advogados, mas para trás, mais da metade dos presidentes do Brasil são formados em direito. Nós temos pedagogos importantes como Paulo Freire, né, pedagogos que foram também formados em direito. Paulo Freire, pouca gente sabe, é um advogado. Além de ser do direito, eu faço pedagogia na Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Então transito nessas áreas. Posso te passar aqui diversas pessoas atuando. Hoje você consegue ter pessoas do direito trabalhando com mediação de conflitos não judicial, resolvendo conflitos, seja em empresas, seja em câmaras de conciliação. Você tem profissionais do direito trabalhando com compliance, ou seja, ajudando o processo de governança, o processo de deixar mais transparente as empresas, órgãos públicos. Você também vê muito advogado, não são obrigatórias essas, tá? Para ser presidente do Brasil não precisa ser formado em direito, para ser pedagogo não precisa ser formado em direito, para trabalhar em governança de empresa não precisa ser formado em direito, mas muitos concursos exigem, como você viu, para ser advogado, obrigatoriamente você precisa de passar em concurso, você precisa de passar na prova do OAB, mas antes disso tem que ter feito direito. Várias carreiras, historicamente, tem muitas pessoas do direito envolvidas, como, né, a política, tem senadores, deputados, prefeitos, muitos formados em direito, mas não são obrigatórias. Então, se você entende que é uma ciência muito ampla e com várias possibilidades de mercado, se você ouviu alguma aqui que você tem alguma discordância, ou lembrou de alguma que eu não citei aqui, comente aqui nessa aula, e assim você entende mais um pouco do direito. Sou o @professor.lucas.andrade. Nós somos o @direito na escola com carreiras do direito.